Fala galera, hoje a gente vai falar sobre perguntas e respostas da Lei 9433, aula 1, beleza? Vamos lá. Perdão, peraí. Aqui ó, vamos lá. Tá difícil aqui, peraí. Eu vou ter que fazer assim e assim. Vamos lá. Em situações de escassez, a água é destinada prioritariamente para qual uso? Consumo humano e dessedentação de animais. Qual a unidade de atuação da Política Nacional e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Bacias hidrográficas, pessoal. Tem que lembrar disso, que bacia hidrográfica é a unidade de atuação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quais os três objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos? São três: disponibilidade de água no futuro, sustentabilidade dos recursos hídricos, defesa contra eventos hidrológicos. E no que consiste o item de diretrizes gerais para a Política Nacional de Recursos Hídricos? Consiste em articulações da gestão dos recursos hídricos com gestão ambiental, articulação dessa gestão com o uso do solo, articulação dessa gestão com sistemas estuarinos e com planejamentos do Poder Executivo. Quais são os instrumentos da PNR? Da PNRH, Política Nacional de Recursos Hídricos. Os instrumentos são Plano de Recursos Hídricos, Enquadramento de Águas em Classes, Outorgas do Direito de Uso, Cobrança e Sistema de Informação de Recursos Hídricos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Plano de Recursos Hídricos é o primeiro instrumento. O que visam os planos de recursos hídricos? Visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Quem precisa fazer plano de recursos hídricos? Bacias hidrográficas, estados e o país. O que há dentro de um plano de recurso hídrico? Tem um diagnóstico atual e a previsão de crescimento de consumo de recursos hídricos em atividades produtivas e de modificações no uso e ocupação do solo. Tem a disponibilidade e demandas futuras de recursos hídricos, tem a prioridade de outorga e diretrizes para a cobrança e tem a sugestão de áreas de proteção ambiental. Vamos lá. Próximo instrumento são as outorgas de direito de uso de recursos hídricos. O que está sujeito a outorga pelo poder público? Vamos lá, gente, isso é importante. Derivação, captação ou parcela da água superficial ou subterrânea para consumo final e para processo produtivo. Outro que está sujeito a outorga: lançamento de esgotos ou demais resíduos sólidos ou gasosos. Aproveitamento de potenciais hidrelétricos também está sujeito a outorga. O que não depende de outorga: pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes e acumulações insignificantes. A que uma outorga está subordinada? A outorga está subordinada às prioridades de uso do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Quando pode-se suspender uma outorga, gente? No não cumprimento do outorgado dos termos de outorga, na ausência de uso por 3 anos consecutivos, para prevenção ou reversão de dano ambiental ou uso prioritário de interesse coletivo. Qual o prazo máximo de uma outorga? 35 anos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próximo item é o item de cobrança de recursos hídricos. Quais os objetivos da cobrança, gente? Indicar valor real da água, incentivar a racionalização dos recursos e obter recursos financeiros para programas e intervenções. O que se deve observar na cobrança? Deve-se observar o volume captado, derivado extraído e o volume lançado, caso sejam esgotos. Qual o destino prioritário para os recursos cobrados na bacia em que foi retirado? É o financiamento de estudos, programas e projetos e o custeio de órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quantos por cento dos recursos podem ser dirigidos para fora da bacia? Até 15%. Isso, gente. Vamos lá. Próximo instrumento: compensação a municípios. Quais municípios têm direito à compensação? Os municípios que têm direito à compensação são aqueles em que há inundações por reservatórios
ou restrições de uso do solo com finalidade de proteção de recursos hídricos. A que não se aplica essa regra? A inundações para construções de hidrelétricas e as áreas de preservação permanente. Ou seja, se no manejo ali do Plano Nacional de Recursos Hídricos, uma cidade tem, por exemplo, é criada uma barragem para reservamento para captação e derivação de água. E ele ocupa uma área de, sei lá, não tem ideia, mas alguns quilômetros quadrados ou alguns 1.000 metros quadrados. Essa cidade vai ter direito à compensação, entendeu? Vamos lá. Sistema de informações sobre recursos hídricos. Quais os princípios básicos que regem esse sistema de informação sobre recursos hídricos? É a descentralização, a coordenação unificada do sistema e a publicidade para a sociedade. Quais os objetivos do sistema? Situar qualitativamente e quantitativamente os recursos do Brasil, informar permanentemente a respeito da disponibilidade e demanda no país. Então é isso, gente. Essa é a primeira aula que a gente teve a respeito de perguntas e respostas sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente vai ter mais aulas dessas, provavelmente só mais uma, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se, curtam. É muito bom para outras pessoas e para mim. E é isso aí, galera. Valeu!